Alô, pessoal, como é que é? Tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma apresentação do Show Mais, numa edição para lá de especial. Todo mundo sabe que agora o Show Mais é de terças às sextas-feiras, às 8 horas da noite. Com reprise também para quem perdeu a primeira edição ou perdeu o sono, às 2 horas da madrugada. Não percam! Cada dia um assunto interessante, cada dia um convidado diferente. Hoje, o Show Mais leva um número espetacular de programa 2889. É programa que não acaba mais. E não se esqueçam, no próximo dia 1º de abril, agora, vindouro, que nem dizem os contabilistas, o Show Mais estará completando 15 anos no ar. Graças à interação de vocês aí de casa que usam todas as nossas plataformas, como por exemplo o www.tvmaisabc.com.br. Tem também, correndo aqui, ó, contato@tvmaisabc.com.br. Preste atenção que o mais aí é por extenso, M-A-I-S. Não usem o símbolo matemático que não chega nó. Então, o Facebook também é muito legal, facebook.com/tvmaisabc. Bom, ele está chegando. Ele quem é o nosso convidado? Não, o evento Carnaval. Nosso convidado já chegou faz tempo. E eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para o presidente da Acadêmicos do Tatuapé, Eduardo Santos. Oi, Eduardo, boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. Uma honra toda nossa. Ô, Eduardo, vou falar um pouquinho de você nesse primeiro bloco, né? Como você se aproximou do carnaval? O que te atraiu? Quantos anos você tinha? Tenta fazer um levantamento aí de memória. Eu vou tentar, porque já faz muito tempo. Na verdade, assim, a minha paixão pelo carnaval sempre existiu desde criança, desde muito pequeno. A quadra da Acadêmicos do Tatuapé, naquele momento ali, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, era muito próximo da minha casa. E meu pai, que nunca foi dirigente, nunca teve nenhuma relação maior com a escola, além de gostar e além de ser amigo das pessoas que frequentavam, ele levava a gente para lá e a gente passava o dia todo lá na quadra, principalmente nos dias de desfile, assim, próximo do carnaval, a gente passava o dia todo lá. E quando a escola saía para desfilar, meu pai levava a gente para casa e aí ele ia sozinho para o desfile. E aquilo lá deixava a gente meio assim, alucinado, eu principalmente, porque eu queria participar, queria conhecer, queria entender. Aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Olha lá. E aí eu lembro que naquela época o Carnaval de São Paulo nem passava na televisão, era só o Carnaval do Rio que era transmitido. E Hilton Gomes... O grande Hilton Gomes era o cara que fazia a transmissão do Carnaval pela TV Globo, aquela coisa preto e branco, e eu ficava ali, minha família ia viajar e eu ficava junto com a minha tia fazia café para nós dois ali, eu ficava com ela assistindo todos os desfiles do Rio de Janeiro até acabar. Aliás, eu não posso deixar de citar o saudoso Hilton Gomes, que era um dos nossos produtores na Grande Parada, que eu apresentava na TV Tupi com Ana Maria Braga. Grande Hilton Gomes. O Hilton Gomes foi... Aqui na TV Tupi do Rio, lá na Urca. Exatamente. E ele transmitia aquilo, e aquilo ficava na minha cabeça, aí acabava o carnaval, aí eu ia desenhar, ia escrever enredo, eu ia fazer aquilo que um dia eu imaginei que eu fosse fazer. Você ia absorvendo de cada coisa um pouquinho. Eu ia aprendendo. Aquilo ia te contaminando. Demais, demais. A minha paixão por desfile, que eu costumo dizer também, que se alguém me perguntar de verdade, as pessoas acham que eu estou brincando, mas não é. É verdade. Eu não gosto de carnaval. Eu não gosto de carnaval, porque o carnaval... Como assim, Eduardo? O carnaval é maior do que isso que a gente está falando. Então, por que eu não gosto de carnaval hoje? Porque se você me convidar para ir num trio elétrico lá na Bahia, eu não vou. E isso é carnaval. Nem ganhando o abadá. Nem ganhando o abadá. Se você me convidar hoje para ir num baile de salão de carnaval, eu também não vou, porque eu não gosto disso. Então, eu não gosto de carnaval, eu gosto de desfile de escola de samba. Se você me convidar para assistir um desfile de escola de samba do grupo 4, lá não sei aonde, uma escola que vai desfilar com 200 componentes no total, eu vou gostar e, se bobear, vou dar palpite, vou querer perguntar, o que te atrai? O conteúdo da mensagem, do enredo? Me atrai o espetáculo, me atrai a maneira como aquilo é conduzido, a maneira como aquilo é montado. Isso é que me atrai. Muita gente no carnaval, isso é uma coisa séria,
Muita gente no carnaval se sente ofendido quando não é chamado de sambista. Eu não me sinto, porque eu não me considero sambista. Eu me considero um produtor desse espetáculo, que é o desfile de escola de samba, que é o maior espetáculo a céu aberto do mundo e que tem algumas características que o diferenciam dos grandes espetáculos populares que existem no planeta. A sua principal diferença talvez seja exatamente essa, onde você tem um espetáculo que consegue reunir no palco um número tão grande de artistas, às vezes maior do que a própria plateia. E uma coisa também que é uma característica única desse espetáculo é que ele é tão democrático, ele é tão inclusivo, que você pode estar na plateia num determinado momento e no palco no momento seguinte. Porque tem muita gente que desfila, depois sobe e assiste, depois desce, desfila de novo, depois volta e assiste. Então, essa dinâmica, essa possibilidade, né, da pessoa poder ser artista e espectador ao mesmo tempo, palco e plateia ao mesmo tempo, é um diferencial que eu não conheço nenhum outro espetáculo no mundo que tenha essa característica. Isso, para mim, é fascinante. Isso, para mim, isso é o que me faz envolver com o desfile das escolas de samba. Agora, partindo desse princípio do desfile, essa dinâmica do que acontece de errado, que acontece sempre, pifa um carro aqui, sim, um desmaia lá, outro escorrega ali, como é que você vê essa inventiva da produção de sair-se bem dessas nuances aí negativas? Ah, mas isso é hoje em dia... A primeira... Mas te atrai também? Também. Isso também me atrai o fato de você poder... Depois que aconteceu, não que você queira que aconteça. Não, o que me atrai, acontecer vai acontecer, né? O acidente sempre acontece. É um espetáculo que reúne... É um espetáculo com 14... Né, digo, por exemplo, o desfile das escolas de samba de São Paulo, eu considero dessa forma. Ele é um grande espetáculo composto de 14 atos. Cada um desses atos é desenvolvido por uma escola, né, com as suas características, com as suas dificuldades. Esse é o protocolo. Esse é o protocolo. Eu considero um espetáculo gigantesco, com aproximadamente 40 a 45 mil pessoas no elenco, né, desse grande espetáculo. Isso é fantástico. Dividido em 14 atos, cada um conduzido por uma escola de samba, dirigido por uma escola de samba, interpretado por uma escola de samba. Esse é o tamanho do espetáculo, né? Que hoje em dia, aqui, só para você ter uma ideia de investimento disso, esse espetáculo, no seu total, ele consome em torno de uns 50 milhões de reais hoje para ser realizado, né? Então, a gente não está falando de um pequeno espetáculo, a gente está falando de um grandiosíssimo espetáculo. O que me fascina nisso é, respondendo à tua pergunta, não é a maneira como a gente sai desses acidentes, dessas ocorrências. É a maneira como a gente se prepara para que isso não ocorra, né? Ao contrário do que muita gente imagina, e ao contrário também do que muita gente não sabe, o carnaval, ele começa a ser produzido começa a ser concebido... No dia seguinte... Às vezes antes, né? Nós temos escolas em São Paulo hoje que ainda não desfilaram o Carnaval 2019 e já apresentaram o enredo para o Carnaval 2020, o que é absolutamente tranquilo e muito... normal. Muito normal acontecer. Nós já estamos, por exemplo, hoje pensando... finalizando 2019, mas já pensando seriamente como é que vai ser o 2020. Então, a criação, a concepção disso começa, às vezes, antes de terminar o desse ano. Agora, a produção efetiva do carnaval, o início da confecção do carnaval, de alegorias, de fantasias e tudo mais, a gente começa por volta de agosto, no máximo setembro, senão você não tem tempo para terminar. Então, tudo isso é feito no sentido de minimizar o risco de um acidente, por exemplo, minimizar o risco de você não conseguir terminar a produção desse espetáculo, porque, ao contrário de outros espetáculos também,
independente do tamanho, esse é o único que tem uma data que não é você que determina. É verdade. Né? Então não é uma companhia de teatro que fala assim, olha, ainda. assim que ficar pronto, a gente vai lá e diz qual dia que a gente vai estrear. E depois da estreia, você tem uma temporada que você corrige falhas e tal, às vezes muda elenco. Nós não temos essa possibilidade. Primeiro, a data de estreia do nosso espetáculo não é determinada por nós. Ela já está dada, se a gente quiser saber qual vai ser a de 2050, a gente já sabe. No calendário. E pior do que isso, ela vai acontecer naquele dia, ela vai acontecer naquele momento e ela não tem mais nenhuma chance de repetição. Então a gente costuma brincar lá que a gente fala o seguinte, olha, fazer um desfile de escola de samba é mais ou menos como fazer um avião. Né? Então a gente fala assim, e aí, deu certo? Eu não sei, vamos botar ele no ar lá. Se ele cair, não deu certo. Se ele voar, deu certo. Né? E o desfile é mais ou menos isso, a gente se prepara o ano inteiro, só existe um momento, por mais ensaios que a gente faça, e o Tatuapé, por exemplo, é uma escola que ensaia bastante, se dedica muito ao ensaio, ao treino do desfile perfeito, mas a gente sabe que esse espetáculo que a gente passou um ano produzindo, ele vai acontecer uma única vez. Durante um único momento, todo o nosso elenco, todo o nosso figurino, todo o nosso cenário, durante um momento ele vai estar reunido, que é exatamente durante aqueles 65 minutos que a gente vai desfilar. Depois disso, mesmo que a gente tenha que desfilar de novo, o espetáculo não será o mesmo. Ah, de jeito nenhum. Agora, Eduardo, um pouco da parte didática aí para você passar para a gente, para os nossos telespectadores que a gente não sabe. Quais são as funções do presidente? O Tatuapé tem uma característica também diferenciada, né, de algumas escolas. Nós temos a nossa diretoria, nós temos uma diretoria estatutária, né, que a gente chama de executiva, que é composta por cinco diretores, eu sou um deles. Temos também uma característica ali dentro desses 5 diretores, nenhum de nós vive da escola e nem vive de carnaval. Todos nós temos as nossas funções, as nossas atividades. E esses 5 diretores, também é uma coisa interessante no nosso caso. Nenhum de nós foi para lá, foi para a escola, para ser o que é hoje. Né? Eu não fui para o Tatuapé para ser presidente. O Erivelto, que é o nosso vice-presidente, não foi para lá para ser vice-presidente, o Igor não foi para lá. Enfim, todos nós chegamos no Tatuapé para desenvolver uma atividade relacionada ao carnaval, relacionada à confecção desse espetáculo. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa de escrever enredo, eu sempre fui uma pessoa de estudar manual de julgamento, estudar regulamento, estudar montagem de desfile, eu sempre tive essa função. E continuo tendo, mesmo sendo presidente. O Erivelto sempre foi uma pessoa mais ligada à confecção, sempre muito mais ligado à fantasia, a material, a acabamento de fantasia e tal. E ele faz isso por hoje. Tendência mesmo de cada um, né? Por característica de cada um. E ele faz isso hoje, mesmo sendo vice-presidente. O Igor já é diferente. O Igor sempre foi do módulo musical, como a gente diz. O Igor sempre foi bateria, sempre foi ritmista e tudo mais. Hoje é o nosso mestre de bateria e diretor. Então, nós temos uma característica ali de que eu, como presidente, tenho funções executivas, né? Participo de todas as reuniões na Liga das Escolas de Samba, participo de vários outros eventos relacionados ao carnaval, represento a escola perante todos esses órgãos, a Liga, as Petures e tudo mais, mas eu tenho uma função de desfile. Né? Eu não sou um presidente, eu não estou um presidente, né, que vai na frente da escola e não tem uma função dentro do desfile, muito pelo contrário, todos nós temos essa função. E mais ainda, se um dia falarem para mim, você só vai ser o presidente, essas funções você não vai fazer mais, eu não aceito. Eu vou pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo, depois eu queria saber, eu acho que todos os diretores, a alta cúpula, são psicólogos também, não é? Porque tem que lidar com vaidades, tem que lidar com estrelismo, não é? Porque, na realidade, são todos artistas, pô. Não é verdade? São todos artistas. Então, nós vamos saber como é que se consideram. Se consideram, aí, tá vendo? Já senti uma pitada aí apimentada. Então, já a gente volta.
Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta, tendo o prazer hoje de receber em nossos estúdios Eduardo Santos, que é presidente da Acadêmicos do Tatuapé. E nós estamos fazendo uma entrevista diferente, não tem porta-bandeira aqui, não rufam os tambores, nós estamos querendo saber o raio-x de uma escola de samba, como é que funciona, como é que é a política de uma escola de samba, o protocolo, as vaidades, as reações. É um tal de eu vou sair daqui, eu vou para outra, eu venho da outra, venho para cá. Como é que vocês lidam com tudo isso, o Eduardo? É sempre uma dificuldade. Na verdade, nós estabelecemos ali um código de conduta entre nós, onde o que fica muito claro para todas as pessoas que frequentam a nossa quadra, que desfilam com a gente, fica sempre muito claro para todos eles, e talvez essa seja uma das formas da gente eliminar esses conflitos todos, que ali não existe um projeto pessoal, não existe um projeto individual. O que existe ali é um projeto coletivo. O grande projeto de uma escola de samba, pelo menos na nossa visão, é fazer a cada ano o melhor desfile da sua vida. E são esses diretores e os seus gerentes que administram tudo isso? Exatamente, nós é que administramos tudo isso. E a gente tenta fazer com que o nosso componente entenda, né, que esse é o único projeto que vale. O projeto coletivo é o que vale, é fazer o melhor desfile da nossa vida a cada ano. E nós temos só, como eu falei anteriormente, nós temos uma única chance para fazer isso. Então, é dessa maneira que a gente lida com essas vaidades, é dessa maneira que a gente lida com os projetos pessoais que acabam acontecendo lá. Então, você tem as pessoas que, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo qual é a nossa conduta, sabendo como é que a gente pensa o desfile da escola de samba, aparecem lá com projetos pessoais. E vaidades que afloram com o título de campeã. Exatamente. Então, aliás, 2 vezes campeã, estão partindo para a terceira agora. Isso, na verdade, acaba aumentando um pouco o volume dessas ocorrências. Com certeza. Entendeu? Então, é muito comum a gente ter que discutir lá com uma pessoa, falar assim, olha, eu sei, né, que é melhor você sair num carro alegórico, num queijo baixo do lado direito, né? Porque a sua possibilidade de ser filmada para a televisão é muito grande. Mas só que o carro não é só esse queijo, o carro tem mais 20 queijos, né? Então alguém vai ter que sair... O queijo é o praticável. O queijo é aquele lugar onde vão, por exemplo, as meninas ali que são composições de carro, ou homens, dependendo do carro. Aquelas meninas feias, horríveis. Porque todos têm a ambição de sair naquele ali que vai ser o mais fotografado, o mais filmado e tudo mais. Mas a escola precisa que todos eles sejam ocupados. Então, igualmente, né? Igualmente. Então, às vezes aparece alguém lá que fala assim, não, se eu não for naquele, eu não vou, entendeu? Então, fala assim, porque o projeto é pessoal, esse projeto é seu, não é nosso. O projeto da escola é fazer o melhor desfile. Para fazer o melhor desfile, a gente tem que distribuir todos vocês, né? Eu estou dando um exemplo do carro, mas isso acontece em várias outras posições da escola. Mas o que a gente tenta fazer, primeiro, para não permitir que isso aconteça, é fazer com que as pessoas se conscientizem que aquele projeto não é pessoal. Aquele projeto não é para ninguém aparecer. Aquele projeto é para aparecer a escola de samba como um todo, né? E isso talvez seja uma das chaves ou dos fatores desses resultados fantásticos que a gente vem obtendo. E quantos participantes tem a Acadêmicos? Nós vamos desfilar agora em 2019 com mais ou menos o mesmo número de componentes que a gente teve em 2018, 2.600, 2.650 componentes. Desses, provavelmente 2.450 fantasiados, que esses sim são os reis da escola. Essas são as pessoas para quem... E a infraestrutura de maquiagem, de costura, porque tem sempre alguém que aparece com um modelito quase parecido com o que foi pedido. Como é que arruma isso? Dá tempo? Tem a aprovação do traje? Hoje não mais, né? Hoje as escolas já se preparam para não acontecer isso. Quer dizer, desses 2.500 componentes fantasiados que o Tatuapé vai ter na pista, todos eles receberão da escola
tudo que ele tem que usar. Com as suas medidas. Exatamente, com as suas medidas Qual e o trabalho? Tudo. A gente, inclusive, pede lá, as nossas reuniões são no sentido de conscientizar as pessoas, falar assim, por favor, não leve nada da sua casa, exceto você. Né? Tudo que você vai usar no dia do desfile... Nem um colar, uma pulseira, nada. Nada. Tudo que você vai usar no dia do desfile, nós vamos te dar. Agora, por favor, cuide bem disso, né? E vá só com isso que você vai receber. Porque se você não cuidar bem, se você chegar lá com uma peça que não foi a escola que te deu, infelizmente você não pode desfilar porque você compromete o todo. Né? E não leve nada além daquilo que a gente deu, porque também é comum as pessoas chegarem lá e incorporarem à nossa fantasia algo que não pertence à fantasia. Algum adereço que ela leva de casa. E isso tudo faz parte do manual de julgamento, faz parte das penalidades que a escola pode ter. Então a gente tem esse cuidado, até porque outra característica diferenciada da nossa escola e que acaba contribuindo para aquela história do projeto coletivo que eu te falei. Nós não vendemos nenhuma das nossas fantasias. Todas as nossas fantasias, elas são de graça para quem vai desfilar, mediante a associação que essa pessoa tem que fazer à escola. Ela faz uma carteirinha de sócio e troca com a escola uma quantidade de ensaios que a gente exige que ela faça, uma quantidade de reuniões para a gente explicar todo o nosso projeto de desfile. Para poder absorver o espírito da escola. Né? E aí ela recebe, se ela cumprir tudo isso, cumpriu a agenda de ensaios, tudo direitinho, ela recebe a fantasia para desfilar. E tão logo acaba o desfile, aí ela devolve a fantasia para nós, intacta do jeito que ela recebeu. E nós vamos fazer todo um trabalho. Vocês guardam tudo isso? Guardamos e reaproveitamos todo esse material no próximo desfile. Isso é uma coisa que nós não inventamos, como a gente também não inventou nada do que eu estou te falando, foi inventado por nós. Algumas coisas a gente adaptou, outras a gente melhorou, outras a gente intensificou. Por exemplo, esse trabalho de reaproveitamento de material, ele, na verdade, sempre existiu. Só que ele existiu em pequenas quantidades, ele existiu em um número muito menor de devoluções. Nós chegamos agora para fazer esse Carnaval 2019, Carnaval 2018, a gente teve um índice de 99 alguma coisa % de retorno de fantasia. Agora, são altamente democráticos os critérios para a pessoa se filiar, digamos Sim. assim? São absolutamente democráticos, abertos. Pode morar na Lapa, por exemplo? Pode morar em qualquer lugar. Ela pode morar em qualquer lugar e tem um detalhe que é bem legal. Eu, às vezes, fico um pouco assim... constrangido de tocar nesse assunto, não porque ele seja constrangedor, mas é porque parece que a gente extrapola um pouco a função ali. Existe um componente social fantástico nessa história, porque, ao contrário do que muita gente imagina, o Tatuapé, ele é um bairro rico, né? É o mais rico da Zona Leste, um dos mais ricos de São Paulo, mas, ao contrário do que muita gente imagina, lá também tem alguns bolsões de pobreza extrema. Né? O Tatuapé não é o bairro só milionário como muita gente imagina. Então a gente tem ali também várias comunidades carentes, vários bolsões até de miséria, e essas pessoas todas, elas têm na escola de samba talvez o último reduto ali de lazer barato, às vezes até gratuito, de inclusão social, de capacitação técnica. Né? Nós temos uma escolinha de bateria lá com 1.500 alunos. Nós temos um curso de casal de mestre-sala e porta-bandeira com 95 alunos. Puxa vida. Entendeu? A gente faz todo esse trabalho. E essas pessoas veem na escola, primeiro, um espaço, né, de lazer e de cultura e de entretenimento. E da mesma maneira que a gente recebe lá na escola essas pessoas para desfilar, a gente recebe também esse Tatuapé milionário para desfilar. E o grande barato dessa história toda... É essa troca. É você ter, já que a fantasia é gratuita, você tem na mesma ala esses dois componentes, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente pediu, é um show ensaiando do mesmo jeito, muito participando do legal, mesmo jeito e devolvendo a fantasia do mesmo jeito.
porque é a única maneira que a gente encontrou, né, de igualar, né? E dessa matemática toda, dessa engenharia financeira que a gente tem para poder dar a fantasia gratuita para as pessoas destilarem, é obrigatório que haja devolução, entendeu? Porque senão a gente não tem recurso para comprar tudo de novo. Então, um enredo agora para 2019. Bravos guerreiros, bravos guerreiros. Conta um pouco para nós. Pela fé, pela justiça e por todos que precisam de nós. Bravos Guerreiros é um enredo que, como tudo lá, surgiu de uma sugestão de um componente nosso, e a gente achou bacana a sugestão, achou que era um enredo que a gente poderia desenvolver com boa chance de fazer um desfile maravilhoso, que é o que a gente está preparando. De onde surge a ideia? 2019 é um ano regido pelo planeta Marte, né? Que é o planeta da guerra, e é personificado em São Jorge, que é protetor da nossa escola. Olha que legal. Então nós resolvemos fazer uma homenagem, não só a São Jorge, é claro que ele é o grande homenageado disso, a gente abre o nosso desfile homenageando São Jorge e todos os santos da religião católica, dos santos guerreiros da religião católica. Depois a gente passa para os guerreiros da mitologia, os guerreiros de outras religiões, a gente vai falar dos guerreiros africanos, dos guerreiros indígenas, vamos falar, que é bem legal isso, dos guerreiros da paz, né, os guerreiros sem armas, como a gente chama no nosso enredo, que são aquelas pessoas que empreenderam uma guerra, uma luta, né, por algum ideal e não deram tiro, né? Conquistaram ideologicamente multidões, transformaram o mundo sem sacar uma arma, né? Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Luther King, Mandela, enfim, todas essas pessoas estão retratadas, assim como alguns movimentos, né? Greenpeace e tudo mais. Depois a gente fala dos guerreiros do cotidiano, que é uma homenagem que a gente faz ao povo brasileiro, né? Os guerreiros do dia a dia, as pessoas que vão à luta, vão a esta guerra todos os dias para sobreviver. Aí fazemos uma homenagem também ao que a gente chama de guerreiros do carnaval, que são as nossas escolas de samba de São Paulo, né? E por enfrentarem ano a ano essa guerra, quer fazer esse grande espetáculo que a gente está discutindo aqui. E finalizamos o nosso desfile com os guerreiros da nossa escola, com os guerreiros do Tatuapé, que são esses componentes que ajudam a gente a fazer a cada ano esse grande desfile. Não esqueça de pôr o John Lennon num queijo. É um grande guerreiro, um grande defensor da paz. Sim. Não é? Todos eles estão retratados. Ele fez o What the World Is Now is Love, né? O que o mundo precisa agora é amor. É amor, exatamente. Olha aí, as décadas vão passando e as necessidades são as mesmas, né? Exatamente. Aliás, acho que vão piorando, inclusive, né? E não só ele, a gente tem uma ala, por exemplo, que homenageia os guerreiros do jornalismo, né? Essas muito pessoas bem bolado. Tim Lopes, enfim, uma série de pessoas homenageadas ali. Nós temos uma outra que homenageia os guerreiros da ecologia, Chico Mendes. Enfim, muito bem bolado. Uma série de pessoas estão retratadas ali nesse nosso enredo, porque foram pessoas que passaram a vida em guerra por algum ideal, né? Eduardo, o papo está muito bom, aliás, está espetacular, a gente nem viu passar. Queria agradecer muitíssimo ao Eduardo Santos, presidente da Acadêmicos do Tatuapé, desejar um feliz carnaval, que tudo corra na normalidade, não é? E que o tricampeonato seja alcançado. Que bom. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. O tricampeonato depende de coisas que não estão sob nosso controle, mas fazer o grande desfile da nossa vida, isso eu prometo que a gente vai fazer. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Gente, estamos encerrando mais esta audição do Show Mais. A gente volta amanhã. Um forte abraço a todos, um bom descanso e até lá.